Salve, salve galera festeira, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. E já nesse vídeo, galera, eu vou fazer um resumão de tudo quanto a gente aprendeu. E fora esse resumo, eu também já vou mostrar para vocês qual provador a gente vai contratar para nossos serviços que a gente vai pôr aqui em projetos e também não só em prática. E olha, o melhor de tudo, eu ainda guardei algo muito importante para vocês nessas aulas aqui, que lá nas descrições eu vou deixar os links para vocês justamente baixarem contratos, baixarem scripts de conversação de clientes, essas coisas todas. Nessas aulas bem específicas para isso, eu vou deixar sempre o link abaixo para vocês darem um download e começarem a seguir carreira mesmo, já desenvolvendo o vosso site e pedindo um valor aí, sei lá quanto é que você deseja cobrar no seu cliente, mas não tenha medo em cobrar o seu produto, porque realmente você que está fazendo, você tem que se valorizar. Só não vem inventar de que você começou a desenvolver um site há uma semana atrás e você quer cobrar pelo menos 5 mil numa loja virtual. Começa a cobrar do barato. Eu vou vos dar uma técnica de vendas que é infalível, justamente nesses vídeos aqui que eu vou publicar nesse canal, beleza? Então, sem mais delongas, bora no nosso resumão de hoje e vamos ver o que nós temos aqui para continuar com as nossas aulas, tá bom? Então, nos vimos já na nossa cena 3, 1 e 2. Bora! Galera, eu aqui estou com a tela do meu computador aqui, eu vou mostrar para vocês na prática, tá? Sobre como vocês vão desenvolver os vossos sites. E fora isso, para qualquer coisa, antes de nós desenvolvermos o nosso site, vocês precisam primeiramente entender tudo sobre hospedagem e domínio. Nós sabemos perfeitamente que nós falamos só acima, né? Falamos só de uma maneira bem rápida, resumida, mas agora vamos começar a entrar na prática. Vamos falar sobre hospedagem e domínio. São dois pontos bem essenciais para nós começarmos a contratarmos os nossos serviços na web, beleza? Ou seja, aqui eu vou justamente jogar minha cena 2, tá? A minha cena 3 do caso, né? Para quê? Para nós mudarmos o padrão aqui da minha tela do computador, tá bom? Porque aí se eu for na cena 2 eu apareço e na cena 3 eu não preciso nem aparecer. Olha só, o que a gente viu ainda aqui nas últimas aulas passadas? No primeiro ponto, nós vimos sobre hospedagem. E quando nós falamos de hospedagem, nós vimos o que é uma hospedagem de site e como funciona. Onde a gente resumiu dizendo que uma hospedagem de site é nada mais que um serviço de armazenamento online. Ou seja, hospedagem é um espaço dentro de um servidor, onde arquivos e páginas de sites ficam guardados. Ou seja, o que eu estava querendo dizer aqui, quando nós desenvolvemos um site, não importa se for em PHP, se for em WordPress, qualquer outra linguagem de programação, framework ou alguma ferramenta da web que você vai utilizar, não importa, sempre você vai sempre arquivar esse teu projeto, vai sempre deixar em arquivos para depois você pôr num servidor, beleza? E põe isso na tua cabeça, sempre vai ser assim. E depois vimos também qual é a melhor hospedagem de site, onde eu falei para vocês que não existe uma provadora melhor, tá? Não existe uma provadora melhor. Por quê? Porque tanto a GoDaddy, a LocalWeb, a Host1, a Hosting, a DeckHost, a KeyHost, qualquer outra hospedagem, galera, é tudo igual. A única diferença é a maneira como você vai adaptar-se a essas hospedagens, tá? Porque isso vai de você, não vai muito das provadoras. Ah, mas Eduardo, eu já ouvi falar que a HostGator é muito lenta, que a GoDaddy é muito lenta, que a LocalWeb não sei lá, cai bastante, essas coisas todas. Eu vou falar, tá, galera? Então, isso é bem verdade. Vai encontrar sim provadoras no qual vão ter esses problemas. E eu havia dito numa das aulas, né, falando que eu já tive uns probleminhas muito simples com a HostGator há alguns tempo atrás. Por quê? Porque chegou um momento que eu comecei a jogar muito projeto dentro dessa provadora. Só que, porém, começou também a ter muitos bugs, muito ataque de malwares e tudo mais. E em vez de cair só um site, afetava a hospedagem todos. Então é aqui onde eu comecei a ver que usar uma única hospedagem não era muito viável para mim, com tantos clientes que eu tinha. E eu comecei simplesmente a separar até eu encontrar outras hospedagens melhores para que eu conseguisse hospedar o meu site e nem ter problema. Se acontece malware no site da uma cliente, que não afeta os outros sites, assim sucessivamente, tá? E eu aqui vou vos mostrar sim, com certeza, eu vou falar bastante sobre isso em algumas aulas, em que não vai ser na tela do meu computador, vai ser você e eu, né, a nos vermos, para que você entenda muito mais sobre hospedagem. Eu também vou estar respondendo a vossas questões aqui, por isso que eu gostaria que sempre que você fosse assistir uma aula aqui, com qualquer dúvida que você tiver, já deixa nos comentários do vídeo, que aí eu vou estar te ajudando mais ainda de perto, beleza? Qual a diferença entre servidor e hospedagem? Nós vimos que um servidor
é que você pode ter um servidor dentro do seu computador, e hospedagem é algo que fica dentro de um servidor, tá? Onde vimos que hospedagem se refere ao serviço que abriga os conteúdos de seu site. E já o servidor, por outro lado, consiste no local que abriga todos os arquivos das suas páginas, como o próprio do código, como a própria hospedagem, tá? Porque a própria hospedagem fica dentro de um servidor, ele é um sistema desenvolvido que a gente deixa dentro de um servidor para que ele se torne uma hospedagem. E por aí vai, certo? Agora, galera, vamos ver mais que vimos saber que quantos sites, né, posso ter dentro de uma hospedagem, onde eu acabei afirmando aqui categoricamente que não importa a quantidade de sites, só que atualmente, por questões de finanças e por uma questão de estratégia e uma questão de vendas, as pessoas acabaram dizendo o seguinte, que se você contratar uma hospedagem e a gente deixar com que você alberga todos os sites dentro de uma única hospedagem e a gente te cobrar R$ 30, a empresa que quer te cobrar esse valor não vai sair ganhando, até porque eles são startups. Quem não sabe, são startups. Então, startup o que é? São todas aquelas empresas que vêm oferecer soluções de serviços, como um SaaS, sabe? Que significa Software as a Service. Ou então, softwares para serviço, ou softwares como serviço, tá? O que acontece esse software como serviço? É nada mais do que você criar um sistema e através desse sistema oferecer serviços para outras pessoas, como por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo para vocês entenderem o que eu estou querendo dizendo, tá? Sobre startups, sobre esse negócio de SaaS, o que eu estou falando aqui, tá? Eu vou entrar aqui nesse navegador aqui e eu vou vos pesquisar aqui algo que é startup, que é tido como uma startup. Esse aqui é a Schooldeck. A Schooldeck é um projeto meu, é um projeto de cursos online igual a Unity, ou então a Hotmart, digamos isso. O que tem aqui de especial na Schooldeck? Dentro da Schooldeck você vai encontrar vários cursos e professores também. Só que assim, eu não ganho quando uma pessoa se cadastra, mas eu ganho quando um curso dentro da minha plataforma é comprado. E eu não preciso dar um preço específico para alguém se cadastrar dentro da minha plataforma. Eu posso deixar ela gratuita, mas só que a pessoa que vai ou vai hospedar o curso dele dentro da minha plataforma tem a obrigação de divulgar o curso dele. Através dessa divulgação do curso dele, eu acabo ganhando as porcentagens das vendas que ele fizer dentro do curso dele, dentro da minha plataforma, através do curso dele, certo? Então, a mesma coisa que nós estivemos a falar, que tipo de uma local web. O que é a local web? A local web é uma provadora de sites, hospedagem, domínio, e-mail marketing, entre várias outras ferramentas que ela oferece. Só através disso, ela é tido como uma startup. Por quê? Porque dentro da local web ela já oferece vários e outros serviços, tá? Dentro dela oferece serviços como registro de domínio, hospedagem, cloud e VPS, entre vários outros serviços que ela tem. Então, esses serviços são softwares que, em vez de eu te vender uma licença e depois quando a licença acabar você vai ter que pagar de novo e tudo mais, já não vai ter uma atualização, tem que te vender a atualização da licença. Já não é feito mais isso atualmente, é feito que eles são serviços da web. Por isso que aqui você contrata um domínio, você vem aqui, escolhe o domínio que você desejar e vem aqui pesquisar contrata. Beleza, aqui quem vende o domínio não é a local web, na sua concreta mesmo, não é a local web, é o registro.br e as outras provadoras de lá dos Estados Unidos. Porque quando você compra um domínio aqui, para ser propagado leva algum tempo, principalmente na local web, demora um pouco, leva tipo no mínimo umas, sei lá, 2, 3 horas. É muito demorado na local web para quando você contratar o domínio. Por quê? Porque a provadora do domínio não é deles, é uma outra provadora dos Estados Unidos. Só que como ela é uma intermediária, o que essa empresa fez? Essa empresa deu ao produto na local web, a local web se afiliou a esse produto, sempre que a local web vende, a local web acaba ganhando e a própria empresa ainda ganha mais porque é distribuição. Então a startup tem essa finalidade, oferecer softwares como serviço, ou seja, trazer a facilidade nas pessoas, ou ele pôr o cliente e o vendedor, e ela ficar no meio, simplesmente oferecendo essa facilidade, ou seja, a Uber é uma startup. Por quê? Porque ela interage o cliente e o motorista. A Uber não precisa ter um carro para ela te oferecer o serviço de táxi. Entendeu? É basicamente isso. A local web não precisa ter uma hospedagem para ela te oferecer um serviço de hospedagem. Porque ela já tem alguém que tem a hospedagem e simplesmente conecta quem está a precisar com essa mesma provadora, mas através dela, tá bom? Eu poderia estar falando de muitas outras empresas aqui como startup, tá? Que oferecem software como serviço. Tem muitas outras empresas, mas aqui o nosso foco agora é te explicar sobre cada um desses pontos. Então nós estivemos a falar sobre
quantos sites posso ter numa hospedagem. Eu disse que não importa, é a quantidade que você deseja, mas por questões de serviços, elas limitam e vendem por planos. Vai encontrar plano premium, plano intermediário, entre vários outros planos que existem, entre várias diversas plataformas que eu já estarei mostrando aqui para vocês de uma maneira bem exponencial mesmo, para que você fique sem dúvida, mas para você não ter mais a dúvida sobre isso, beleza? Estamos a falar também do módulo 3, onde a gente viu sobre domínios. Porque quando nós falamos sobre extensões de domínios, onde eu dei um exemplo para vocês sobre domínio, a extensão de domínio, e que nós vimos que existem, nem como vocês podem ver que existe o domínio. O domínio é a identidade da empresa da pessoa, é o nome da pessoa, é aquilo que atribui, é o que é o atributo do seu serviço ou produto. Como, por exemplo, Domingos da DEC. O Domingos da DEC é um site meu. Eu não sei qual é o projeto que está dentro desse meu site, tá? Só para dar uma olhada aqui. Me lembro agora, tem lá o Meu Doutor. O Meu Doutor é um projeto que eu estou desenvolvendo aqui na minha agência, tá? E que vai ser lançado em breve. É um projeto de uma pessoa que pediu e a gente está lançando já em breve. Esse aqui, o Meu Doutor. Esse aqui é um projeto que a gente terminou de fazer bem recentemente. Ele é feito em Lara, VPHP e React. E esse é um serviço que todos os doutores que nós tivemos na região, no país todo, podem vir muito bem aqui e se cadastrarem nessa plataforma para que eles ofereçam o serviço deles. A pessoa que quando vem agendar um serviço aqui com qualquer doutor que ele desejar aqui, tá? Ele pode escolher qualquer doutor aqui e desejar. E esse doutor aqui, simplesmente se estiver disponível, né? Tipo o doutor Domingos, estiver disponível, ele vem e contrata o serviço do doutor Domingos. E só que para contratar o serviço dele, ele precisa estar disponível. Tem que ter horário disponível, e aqui vai ter os horários dele, né? E aqui ele vai vir para pagar. E ele vai ter que escolher, ou seleciona a data, seleciona o dia. E aqui, quando ele selecionar o dia, automaticamente vai pedir para ele fazer um pagamento. Feito o pagamento do agendamento. Ah, mas Domingo, para fazer uma consulta precisa agendar? Eu conheço doutores que precisam sim agendar. Então, basicamente, essa é a lógica. É aqui onde ganha o dono da plataforma. Por isso que nós estamos a falar de startups. Entendeu? Porque ele está oferecendo o quê? Está oferecendo software como serviço. Ou seja, ele está intermediar o doente, o paciente e o enfermeiro ou doutor. Beleza? É justamente isso as regras que existem nesses jogos, tá bom? E quando nós falamos de domínio, o domínio aqui é a identidade do que? Do site. Que é esse aqui, Domingos da DEC. Agora, só que o .com não é a identidade do site. O .com é a extensão que o site precisa para chegar a um direcionamento, para puxar um ranking, para puxar um IP. É através dessa extensão. Que ela pode ser .com.br, como a gente já falou ontem. Pode ser .com.br. Ou até mesmo pode ser .com.net também. Pode ser .com.loja, que para quem não sabe tem muitas extensões, também pode ser .com.3. Assim mesmo, vai faltar mais um? Ok, oh Jesus, falta mais um aí. Então, beleza, é justamente isso, também pode ser .com.online, que é o meu favorito, .online, tá? E vamos encontrar vamos encontrar vários. Vamos encontrar um monte, tá? Você também pode encontrar, sei lá, tem um monte de extensões, são incontáveis. Mas, mesmo sendo incontáveis, temos as que mais são usadas, né? Quando nós falamos quais tipos que são mais usadas na internet. Então, nós vimos bastante. Mas antes de nós falarmos dessas outras, antes de nós falarmos dessas partes aqui, dessas extensões que são mais usadas na internet, vamos também ver que nós existem níveis de domínios, que são o quê? Que nós vimos no nível superior, de nível territorial, vimos que existe também de nível superior intergeográfico, que também são internacionalizados pelo código do país, tá bom? Que é o famoso IDN, que é Identificação de Domínio Nacional, por aí. Eu pedi para vocês para estudarem um pouco sobre isso. Por que eu pedi para vocês estudarem um pouco sobre isso? Isso fez muita diferença só por um projeto. Quando eu peguei um projeto de um francês, ele me perguntou qual era o domínio que eu deveria ter usado. E eu simplesmente falei assim, vamos usar um CCTLD. Por quê? Porque eu já sabia que nós já vamos falar de um domínio, de um nível territorial ou geográfico. Mas como é que você sabia disso, Domingos? Porque através disso que eu acabei de falar, você precisa estudar um pouco sobre isso. Eu não trouxe esses conteúdos
teórico para simplesmente puxar um pouco do meu conteúdo ou ganhar alguma visualização no YouTube, alguma coisa, até porque eu não estou pedindo like nem nada para vocês. Se eu quisesse isso, simplesmente eu pediria para vocês bem no início do vídeo, já deixa o teu like, comenta, compartilha. Se compartilhar sim, eu vou pedir para vocês compartilhar porque tem mais pessoas precisando aprender para poderem começar a ganhar dinheiro na internet. Isso eu vou pedir mais. Se inscrever, like, essas coisas, cara, isso vai de você. Se tiver afim de se inscrever no meu canal, se inscreve. Se não quiser, eu estou nem me preocupado com isso, beleza? O que eu quero te ensinar é trazer para você o conteúdo que vai mudar completamente a tua vida. Ok, nós também vimos também um domínio, né, que é o famoso de terceiro nível. Esse domínio de terceiro nível, que é o Tiger Live Domain, é muito importante. Se você tiver conhecimento sobre isso, um dia quando houver alguém, sei lá de qual país, não sei de onde vai vir, e te perguntar se é possível você criar um site para ele, você já vai entender. Porque não adianta eu ir atender um cara de Portugal se eu não entendo o que é um IDN, né? Um IDN, que é uma identidade de domínio nacional, que é o, sei lá, você tem que saber essas coisas aqui. O CCTLD, o que é isso? Eu disse que se vocês quiserem que eu traga esse conteúdo de uma maneira exclusiva para vocês, só deixa nos comentários que eu vou deixar sim para vocês entenderem cada um desses pontos aqui, porque é muito essencial. Não adianta eu vou criar um domínio de um brasileiro e eu não sei o que é um domínio TLD, não sei o que é um domínio GTLD, que é o genérico, que é um domínio genérico, né? Galera, tem muita coisa legal para vocês aprenderem e eu tenho certeza que vocês vão poder pesquisar. Quais são os 5 domínios mais usados? E aqui é onde nós vimos o que? Os 5 domínios mais usados. Nós vimos o .org, o .de, o .3. O .net, o .ru, o .br, o .xyz. E eu também tive a oportunidade de vos explicar um pouco sobre esse domínio aqui. Por que ele baixou a quantidade de utilização, sabe por quê? Porque acontecia que entre 2014 também inclusive, né? De lá de 2014, 2015, descendo mesmo até 2018, houve muita brincadeira com esses domínios aqui, criavam coisas muito fake, que nem tipo, houve uma plataforma, se eu não tiver erro, que você ia simplesmente fazer o quê? Curtir ou assistir um vídeo do YouTube e você pensava que você ganhava por aí $50, $100, mas não, era tudo fake. Houve uma plataforma, tem muita coisa que houve com essa extensão de domínio. Por causa disso, então as pessoas começaram, né, meio que já não usar mais ela constantemente, porque as pessoas já não estavam a clicar em sites, justamente porque achavam que era um domínio que não funciona, ou então algo burla, ou alguma coisa relacionada a esse sentido, beleza? Então, continuando aqui, galera, vamos continuando aqui. Vamos agora ver aqui qual a diferença que existe entre o .com.br. De uma maneira resumida, quando se trata dessa diferença aqui, como eu também expliquei sobre o ponto AOA, né, que é da extensão de Angola, o que acontece? Esse aqui no .com.br, nem muitas das vezes ele não está para representar o Brasil, às vezes é para representar a corporação da pessoa, ou seja, eu tenho uma empresa minha, a DeckWeb, a DeckWeb.com é uma extensão .com que significa internacionalização, é uma extensão de domínio que está no nível que é no nível superior TLD, né? Mas só que é o seguinte, o Domingo resolveu ir morar em Angola outra vez e eu quero atender também o povo de Angola, eu quero também atender o povo do Brasil, eu também quero atender o povo de Portugal. Então o que vai acontecer na extensão do domínio do Domingos? É aquela coisa que a gente vai fazer aqui agora. O que vai fazer aqui? Em vez de ficar .com só, que identifica a internacionalização, eu posso separar. Por quê? Por categorias, tá? Então vou pôr aqui um TLD ou vou pôr um GeoTLD. Para quê? Para justamente dizendo assim, se eu estiver em Angola, eu quero que a pessoa que estiver em Angola direciona. Você consegue, dá para direcionar os domínios, tá? Você não precisa instalar um outro WordPress e tudo mais. Não, você precisa fazer isso aqui. Você precisa fazer direcionamento de extensões de domínio. Que eu acho que você já viu no AliExpress. AliExpress, Shopee. Se você estiver usando a Shopee num telefone com o sistema do telefone Android ou iOS tiver na linguagem inglesa, automaticamente quando você entra no domínio no site da Shopee, ele vai te pôr um em assim. Se você estiver utilizando uma extensão ele põe aqui Jesus, põe um traço em assim, para dizer que é em inglês. Se você estiver usando em português, vai pôr um traço PT. Por quê? O PT-BR, tá? Para quê? Para dizer que é especificamente para o Brasil. Mas você pode muito bem fazer dessa maneira também, tipo .com.br ou então .com, né? .com.aoa .com
ao invés de ser .com não tem, mas vai ficar assim .pt, que é o de Portugal. Galera, tem muita coisa de você fazer para um domínio, para um site, essas coisas todas. Isso é muito simples. Se vocês quiserem que eu explique mais ao fundo sobre cada desses pontos que eu acabei de explicar aqui nas aulas teóricas, como eu disse, deixam nos comentários, pedem que eu vou trazer isso para vocês. Tem um ditado que minha mãe sempre usou quando criança, falava assim: bebê que não mama, é bebê que não chora, não mama. Então, vocês têm que fazer o seguinte, vocês têm que pedir para que eu traga esses conteúdos para vocês de uma maneira separada, porque dessa forma eu consigo trazer muita coisa para vocês. Mas como aula, eu preciso simplesmente passar isso por cima, vos mostrar um passo a passo, como é que ele é, o que, que tinha que ter, o que, que poderia ter ou o que poderia vir ser. Mas isso aqui é uma questão didática agora. Se vocês querem de uma maneira bem mais específica, vocês têm que pedir para que eu traga isso para vocês, beleza? Olha só, depois no quarto módulo a gente falou sobre o WordPress. Nós vimos que ele é uma ferramenta muito útil e que muita gente hoje utiliza bastante. E apesar de ela ser uma ferramenta muito útil, ela também tem uma coisa muito importante, tá? Como que? Porque ela é uma ferramenta GPL, que é justamente o que? É justamente genuíno, e para além dela ser genuíno, um código aberto que qualquer pessoa pode simplesmente utilizar e replicar, porque ele está aberto para isso. Ou seja, os direitos autorais dessa plataforma é de livre. Tem um negócio que tem no YouTube, esqueci o nome, mas vamos falar assim, de livre de licença. Você pode usar para qualquer coisa, você pode vender, fazer o que você quiser. Eu estou me referindo o software do WordPress, tá bom? E se você encontra um sistema assim, para alguém desenvolver um sistema, e ele também te deu a licença GPL, você tem autoridade de mudar o código, dizer assim, essa ferramenta é minha, fui eu quem desenvolvi. Por quê? Porque o próprio autor te deu autoridade de também se tornar um autor do próprio produto dele, beleza? Então, é basicamente isso que significa o GPL. E depois vimos também o que o WordPress faz, né? Nós sabemos que ele é uma das maiores ferramentas que existe para você desenvolver qualquer tipo de blog, aplicações, sistemas e muito mais. O WordPress oferece muito mais do que você pode imaginar. E também nós vimos algumas empresas que utilizam também o WordPress, assim como a Disney, a BBC América, entre vários e outros servidores e serviços que nós costumamos utilizar no dia a dia, que foram desenvolvidos em WordPress, beleza? Então, é quase tudo isso que nós vimos e tudo mais. Completando aqui, nós estamos a falar também sobre a diferença de HTML e WordPress. Não se esqueçam que quando eu falei sobre HTML, eu já disse que HTML não é uma linguagem de programação. Isso já tem na vossa cabeça, tá bom? Então, WordPress e HTML. Eu disse aqui que é muito provável que você ainda pode usar alguns códigos de HTML dentro da tua ferramenta do WordPress, mas jamais você vai utilizar o WordPress dentro dos teus códigos HTML, beleza? Isso não existe. Eu nunca fiz isso. Eu não sei se existe uma possibilidade de você usar alguma coisa WordPress dentro da tua ferramenta, dentro dos teus códigos HTML, mas é bem provável que você vai utilizar os teus códigos HTML na tua ferramenta do WordPress. Inclusive, você para trazer uma estilização, às vezes eu quero fazer um CSL que no WordPress não tem esse recurso, eu simplesmente desenvolvo em HTML e jogo lá que dá para fazer isso. Tá? Eu vou vos mostrar também na prática como é que vocês podem implementar certos códigos HTML dentro do vosso site. Mas isso daqui é a coisa que vocês menos têm que se preocupar, porque a gente não vai usar nenhuma linguagem de código durante o nosso desenvolvimento de site. Essas coisas que eu vou utilizar, esses implementos que eu vou fazer, é simplesmente para dar um insight. Se você pudesse usar esse recurso, o que poderia acontecer, o que ia mudar, o que ia fazer de melhor, essas coisas todas assim, beleza? Então, hoje, galera, como eu disse para vocês, a gente vai entrar nas nossas aulas práticas. Eu precisava fazer esse resumão grandão, porque você precisa ter todo esse conhecimento que vai ajudar bastante. E o resumo é muito importante, porque sempre que uma corrente de aulas é resumida, é mais fácil a pessoa conseguir compreender todas as aulas. Por quê? Porque se por algum motivo a pessoa não tem a possibilidade de assistir todas as aulas da mesma maneira, o resumo vem para ajudar ela a entender. Através do resumo ela vai conseguir entender que essa parte aqui eu não entendi direito, então tenho que voltar nessa aula para ver e depois entender um pouco o resumo, porque o resumo é só uma pincelada, é algo muito rápido, beleza? Então, vamos ficar por aqui e vamos para as próximas aulas, onde eu vou vos falar sobre hospedagem e domínio, e vamos ver como a gente pode contratar uma hospedagem muito legal e também comprar um domínio muito barato, beleza? Então, nos vemos na próxima aula.